Olá, irmãos. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor. Glória a Deus. 22 de abril de 2023. Palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção guardada para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra viva e eficaz do Senhor no livro de Josué, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 33. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai, Abraão, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú dei a montanha do Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E tirando eu de vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram a vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí de diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e mandou chamar a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu os livrei da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os perizeus e os cananeus, os heteus, os girgazeus, e os heveus e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós, como ambos os reis dos amorreus, não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comei das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Então disse o povo a Josué: antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmo de que escolheste ao Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Deitai, pois, agora fora aos deuses estranhos que há no meio de vós,
e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor o nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado, e também será testemunha contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué enviou o povo, cada um para a sua herança. E depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito a Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo em que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara a herança dos filhos de Josué. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no alteiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Amém, irmãos? O livro de Lucas, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 8. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para a oferta de Deus do que lhe sobeja, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntar-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E qual sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvires de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos, sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiado por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que são escritas. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo
bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação de coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém, irmãos? Livro de Salmo 89, versículo 38 ao versículo 52. Mas tu rejeitaste e aborreceste. Tu te indignaste contra o teu ungido. Abominaste a aliança do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. É um opróbrio para os seus vizinhos. Exaltaste a destra dos seus adversários. Fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar a sua glória e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias debalde todos os filhos dos homens. Que homens há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual o Senhor os teus inimigos têm difamado, com o qual tem difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Provérbios 13, versículo 20 ao versículo 23. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro de todos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre do suco da terra tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos na grande paz do Senhor e até amanhã.